Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: levantai ao alto, as mãos ao alto. Assim como Ele nos ensina, que seja com o coração limpo, porque muitos, ainda que levantem a mão ao alto dos céus, a sua mão está contaminada de sangue de inocente. Porque ele nos ensina: não sejais mestre entre vós. De agora em diante só há um mestre. Sejais instruídos pelo seu Espírito, a fim de falar por aquele que o Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra, assim como em palavras é válido para redarguir, para divertir, acerca dos assuntos do dia a dia, do cotidiano, assim como aqueles que falam pelo seu Espírito. Esta palavra, ela não são conselhos que falam por si, não são conselhos pessoais, mas algo que, ainda que se fale de si, é algo que se exercita. É algo que experimentamos, mas declaramos que jamais seria possível por si, mas é através daquele do qual nós somos instruídos. Porque a palavra diz: não sabeis que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor? Porque todo aquele que se anunciar algo diferente do que o Senhor disse, a palavra diz que se aquela alma pereceu pela sua negligência, lhe será requerido o sangue daquela alma sobre a sua vida. Mas aquele que usou da franqueza e da sinceridade em conformidade com o seu espírito, e aquela alma pereceu, não será requerido de ti. Por isso, aquele que fala, ele não é hipócrita, ele deve ser, além de acatar as advertências e a praticá-las, e tampouco ser negligente no ensino, uma vez que se ensina na presença do autor e consumador da nossa fé. Por isso é necessário a perseverança, para que dia após dia venhamos sempre ser conduzidos pelo seu Espírito, e o louvor que sai dos lábios condiz com o interior, porque a adoração franca e sincera de um coração segundo o coração de Deus, aqueles que saem em forma de louvor que brota nos lábios, mas que flui do interior para fora, aonde ele nos ensina: fugis de tudo aquilo que são meramente doutrinas humanas, daquilo que se surge de uma mentalidade mentirosa e incrédula, que nada os acrescenta, antes acrescenta a ira e a indignação do Senhor, porque ele concedeu o unigênito, o primogênito de toda criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê e perseverar, segundo ouvindo a sua voz e acatando as suas advertências, são aqueles que agradam o Senhor e contam com aquilo que ele é riquíssimo, a sua benevolência. Porque aqueles que colocam outro fundamento, a palavra diz, seja anátema. Por isso, acautelai-vos daqueles que queiram vos seduzir por palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas antes sejais instruídos por aqueles que falam através do seu Espírito, e aqueles que têm ouvidos e estão aptos a ouvir, aonde a palavra diz que a vara da disciplina, ela purifica a alma, os chicotes e açoites, como a palavra diz, que aquele que foi experimentado e em dores, alcançou as bênçãos do Senhor, que já não produzem dores,
e tampouco enfado e canseira para aqueles que os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a ressurreição do último dia, onde lá haverá júbilo e não haverá mais mentirosos e tampouco acusadores, aonde a palavra nos ensina que aqui na terra também, para aqueles que perseverarem, já não encontrará os inimigos e aqueles que acusam, porque o Senhor está preparando uma nova terra e um novo céu para aqueles que nele depositam a confiança. Mas para aqueles que rejeitam, são arrancados da terra, assim nos diz o Senhor.